quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Capítulo 9. Nós leremos do versículo 31 ao versículo 35. Atos dos Apóstolos, 31, capítulo 9, do versículo 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto ou na consolação do Espírito Santo, e crescia em número. Passando Pedro por toda parte, indo Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou. E te pedimos, Senhor, que em nome de Cristo Jesus, aquilo que é o teu desejo, que seja ministrado aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, receber como alimento, Senhor, que cura, que transforma e que salva. E que a ti seja toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, quando nós lemos a história da igreja primitiva, da igreja de Atos, nós podemos perceber quantos sinais e quantos prodígios foram operados. Há muitos que consideram o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, como atos do Espírito Santo. Nós percebemos na leitura desse livro quanto homens e mulheres foram usados pelo Senhor, como foram usados como instrumentos de cura, como instrumento de restauração, como instrumento de salvação. Nós lemos nessa noite um texto que diz que a igreja experimentava, lá no versículo 31, experimentava um tempo de paz. E na verdade esse tempo de paz era experimentado porque o seu maior perseguidor, Saulo, havia se convertido. E nós precisamos entender o contexto em que esse tempo de paz estava acontecendo. Lá no capítulo 7 de Atos, após a morte de Estevão, inicia-se uma grande perseguição sobre a igreja de Cristo. Os seguidores de Jesus Cristo começam a ser perseguidos. Você vai encontrar isso no capítulo 8 de Atos. E todos então se dispersam, vão para diversos lugares, com exceção dos apóstolos que permanecem em Jerusalém. A igreja, então, os seguidores de Cristo, então, vão para a Judéia, vão para a Samaria. E assim, as boas novas de salvação chegam a esses lugares. E aí o capítulo 9 narra a conversão de Saulo. E do versículo 26 até o versículo 30 do capítulo 9, que nós não lemos, mas que você pode ler aí na sua casa, diz que Saulo, então, está em Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele busca os seguidores de Cristo, se juntar aos seguidores de Cristo. Só que aqueles que seguiam a Cristo tinham medo dele, porque ainda não acreditavam na sua verdadeira conversão. E aí, então, Barnabé atua aí como um elo entre Saulo, Paulo e os apóstolos. E diz para os apóstolos: olha, ele verdadeiramente se converteu. Fala a respeito das pregações corajosas que ele já vinha feito em Damasco.
E aí, os discípulos, então, os apóstolos, então, acolhem Paulo, convertido. E ele começa a caminhar com eles. Só que ainda haviam aquelas pessoas que não acreditavam que Paulo havia se convertido, que Saulo havia se convertido, então se tornando Paulo. E começam a traçar um plano para tirar a vida de Saulo, para matar Saulo. Então os discípulos se reúnem, os apóstolos se reúnem e decidem que naquele momento é melhor que haver um distanciamento estratégico, aí uma saída estratégica, que Paulo então voltasse para Tarso. Então os discípulos fazem com que isso aconteça. Eles preparam tudo, levam primeiro Saulo para Cesareia e de lá ele vai para Tarso e fica lá por um tempo. E então diz o texto que por tudo isso, por todo esse contexto que brevemente eu contei para você, a igreja experimentava um tempo de paz. Deus entendia que era chegado o momento, que era necessário, que após toda essa perseguição, após todo esse sofrimento, que era necessário então esse tempo de paz. E assim Deus age sobre a minha vida, sobre a sua vida, com graça, com misericórdia. Por mais fortes, por mais resistentes, por mais resilientes que nós sejamos, por mais firme ou por mais firmada que esteja a nossa fé, por mais viva ou avivada que esteja a nossa esperança, nós precisamos experimentar tempos de paz. Nós precisamos experimentar tempos de paz diante dos desafios da vida. O versículo 31 diz ainda aí que a igreja era edificada e ela caminhava com temor ao Senhor. A paz que a igreja experimentava não trouxe a ela uma falsa sensação de controle. Não é porque tudo estava em paz que eles haviam tomado o controle ou que eles achavam que o controle agora estava sob as suas mãos. Eles continuavam entendendo que eles dependiam de Deus, que eles precisavam buscar o Senhor, que precisavam ser edificados nele, que precisavam caminhar segundo a vontade dele e que precisavam do conforto que somente o Espírito Santo poderia dar. Por isso a igreja crescia em número, como diz a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite, que quando as lutas forem grandes demais, quando os desafios forem grandes demais, quando o medo começar a tomar conta, a angústia, a dor estiverem diante de nós, nós precisamos confiar e nós precisamos depender do Senhor. Mas quando nós experimentamos um tempo tranquilo, quando nós experimentamos um tempo de paz, quando tudo parece estar em ordem, nós precisamos confiar e depender do Senhor ainda mais. Você já ouviu a seguinte expressão: olha, está tudo tão bem que se melhorar estraga? Isso é um momento muito perigoso na nossa vida. É um momento muito perigoso, particularmente na vida da igreja. O texto diz que a igreja ia edificando-se, ia crescendo continuamente em santidade. Que a igreja ia caminhando no temor do Senhor, ou seja, ia buscando viver a vontade de Deus. E com isso ela recebia a consolação e o conforto que vinha do Espírito Santo. E nós temos que entender, vamos sim, quando o Senhor nos proporciona viver um tempo de paz, gozar esse tempo de paz tão necessário a todo ser humano, mas não vamos confiar no nosso próprio entendimento. Vamos continuar confiando e buscando o discernimento, a orientação do Senhor. Quando nós conseguimos ser assim, ser essa igreja, nós vamos experimentar não somente essa paz exterior,
mas vivendo no conforto e na consolação do Espírito Santo, nós vamos experimentar a paz interior, aquela que foge a todo entendimento. Os versículos 32 e 33 diz que Pedro ia por toda a parte fazendo missão, até que ele chegou a Lida, uma pequena vila próxima de Tel Aviv. E aí nós temos uma outra lição muito importante. Apesar de estar vivendo esse tempo de paz, a igreja entendia que a missão precisava continuar. O senso de urgência de levar as boas novas continuava latente no seio da igreja primitiva. E nós precisamos aprender que muitas vezes tempos de tranquilidade geram uma igreja acomodada. Tempos de paz, muitas vezes, leva a igreja a descansar, não somente no Senhor, mas descansar também na missão, ou descansar da missão. Então nós precisamos estar muito atentos a esses tempos de paz e de tranquilidade, para que nós possamos ser verdadeiramente a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Pedro, então, diz o texto que vai falar com os irmãos na fé, vai falar com os santos que moravam ali em Lida. E chegando lá, Pedro encontra Enéas, um paralítico já há 8 anos acamado. E nós precisamos aprender aqui mais uma lição. Nem sempre nós estamos preparados para aquilo que o Senhor quer fazer. E aí eu vou ser mais clara. Muitas vezes eu já fui fazer visitas ou já fiz aconselhamentos, atendimentos, achando que ia ser uma coisa mais tranquila, que seria apenas uma visita, que eu iria ali apenas levar a ceia, ou que a pessoa viria conversar apenas, por exemplo, sobre um batismo de um filho que ela queria marcar, ou falar sobre o casamento. E muitas vezes eu fui surpreendida pelo Senhor, pelo que Ele realmente queria fazer naquele momento. Então nós precisamos aprender que nós precisamos estar sempre preparados, porque o Senhor muitas vezes nos surpreende diante de algo que parece simples. Pedro vai fazer uma visita aos seus irmãos, diz o texto, aos santos, aqueles que já conheciam Jesus Cristo, que já estavam no caminho. Então, teoricamente, seria uma visita tranquila, para falar sobre coisas que eram comuns. Vamos falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre Jesus Cristo, vamos falar sobre a nossa fé. E chega lá, Pedro encontra Enéas, alguém que padecia sobre uma cama há 8 anos. E a ação de Deus acontece por meio da vida de Pedro. Vamos pensar um pouco, vamos compreender ou tentar imaginar um pouco como era a vida de Enéas. Quanto tempo para você seria razoável esperar por algo que é de suma importância? Ou por algo que seja essencial? Quanto tempo? Para que uma crise familiar seja resolvida? Quanto tempo para que uma crise financeira seja resolvida? Quanto tempo nós poderíamos dizer que é razoável esperar? Ou quanto tempo nós poderíamos esperar por uma cura? Entendendo que seria um tempo razoável. Enéas esperava por 8 anos. Estava sobre uma cama por 8 anos, dependendo dos outros para tudo, para comer, para fazer a sua higiene, certamente as suas necessidades pessoais, as suas necessidades físicas, fisiológicas.
Ele dependia das pessoas para trocar de roupa, até para conviver, para se relacionar, ele dependia dos outros, porque ele não podia ir até ninguém. Se as pessoas não viessem até ele, ele não teria como se relacionar com as pessoas. A sua dignidade estava abalada, porque ele não poderia trabalhar para garantir o seu sustento. Ele dependia da bondade dos outros. O texto não nos diz qual é a idade de Enéas, o texto não nos diz também se ele tinha família. Mas nós podemos perceber que a liberdade de Enéas estava comprometida. Ele não podia ir e vir. E aí nós podemos nos perguntar, será que ainda havia esperança no coração de Enéas? O que será que passava pela sua cabeça? Que pensamentos ocupavam a mente daquele homem? Será que ele ainda fazia planos? Será que ele ainda sonhava com um futuro? Nós estamos experimentando um tempo muito difícil. Um ano de pandemia, um ano de isolamento social, um ano de cuidados que não faziam parte da nossa rotina, que não fazia parte das nossas práticas diárias. E nós temos nos queixado, nós temos reclamado que a nossa liberdade de ir e vir está tolhida. E eu tenho ouvido de muitos, que têm perdido sim a esperança. A esperança num futuro. O que será o futuro? O que será do meu futuro? Nós precisamos entender, como já foi dito aqui nessa noite, que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. E que Ele é um Deus que gosta, que é especialista em nos surpreender, em nos dar, em nos oferecer muito mais do que pedimos, muito mais do que nós supomos. Nós não podemos permitir que os nossos pensamentos negativos, roubem a nossa paz, roubem a nossa esperança, diminuam a nossa fé, consumam os nossos dias. Não podemos permitir que pensamentos negativos minem a nossa esperança, enfraqueçam a nossa fé, nos impeçam de prosseguir rumo ao nosso milagre. Nós precisamos crer e continuar crendo que o nosso Deus está sempre pronto para nos oferecer as suas bênçãos. Então, cuida da sua mente, cuida dos seus pensamentos. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Enéas então ouve de Pedro uma palavra de esperança. Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. E olha só, a palavra foi para ele. O nome dele foi dito. Pedro ali estava sendo instrumento de Deus. Não era Pedro quem estava curando, era Jesus Cristo. Então Jesus estava dizendo para Enéas: eu te curo, Enéas. Sou eu quem te curo. E porque o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco num nível de intimidade, num nível individual e também no nível coletivo. Mas há coisas, e nós precisamos aprender que há coisas que Deus trata com você. Há coisas que Deus trata comigo. Há ensinos, há instruções, há correções, há bênçãos que vêm de Deus, mas que são especificamente para mim ou para você, que são tratadas no nível pessoal. E há questões que são reveladas para todo o povo de Deus. E nós precisamos buscar no Senhor. É importante que nós busquemos no Senhor esse discernimento. Quando Deus está falando comigo, e aquilo é para mim, pessoal. E quando Deus está falando coletivamente, quando a palavra é para a sua igreja. Jesus Cristo tem poder
para realizar todas as coisas. Jesus Cristo tem poder para transformar qualquer realidade. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Ele tem poder sobre toda a ação do mal. Por isso, Pedro diz: levanta-te, levanta-te, rompa com os seus limites. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Rompa com aquilo que tem limitado a tua ação, que tem limitado a sua vida, que tem impedido que você conheça, que você experimente a vida abundante que Deus tem para você. Olhe sobre outra perspectiva, saia da posição de comodismo, deixe o seu passado para trás, ouse, deixa que Deus te surpreenda. Diz mais, diz: olha, arruma o teu leito, arruma a tua cama, ou seja, conserte as coisas na sua vida, se livre das cargas, receba a novidade de Deus sobre a sua vida, amplie a sua visão. Deixe de fazer as mesmas coisas da mesma forma, esperando um resultado diferente. Isso é impossível. Conserte as coisas. Como já nos foi lembrado aqui no momento da confissão, olhe para dentro de si. Nós, quando nos olhamos no espelho, muitas vezes temos a impressão de que estamos nos vendo ali como verdadeiramente somos. Mas muitas vezes a imagem que é refletida no espelho é apenas a imagem que nós gostaríamos de ver. Ela não retrata a realidade. Para que nós possamos nos ver como verdadeiramente nós somos, nós precisamos ter a coragem de permitir que o Espírito Santo ministre sobre nós e que traga à tona tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Lembre-se, lá no início, o texto fala que a igreja, apesar de viver em paz, ela buscava ser edificada no Senhor, buscava caminhar em santidade, buscava fazer a vontade de Deus. Você tem buscado fazer a vontade de Deus ou tem feito apenas a sua vontade? Nós precisamos ter a coragem de responder isso com sinceridade. E o texto diz então que imediatamente Enéas se levantou, diante do milagre, diante da cura que ele recebeu, diante da restauração. Nós precisamos entender: nada mais pode nos segurar, nada mais pode nos deter, nós temos que seguir. Nós temos que ir em frente, nós temos que levar a mensagem que nos alcançou. Nós temos que pregar as boas novas do Senhor, mas mais do que pregar, nós temos que viver. Porque nada fala mais, nada toca mais, nada tem mais poder de transformação do que o nosso testemunho. Muito mais do que as nossas palavras. E no versículo 35, diz que toda a cidade e os arredores, todos que viram aquele acontecimento se converteram. E esse foi verdadeiramente o maior milagre, o novo nascimento daqueles que testemunharam. Esse foi o maior milagre. A cura de Enéas, nós podemos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que foi um pretexto para que o maior milagre acontecesse, a conversão de todas aquelas pessoas. Porque uma doença, ou a uma doença, todos nós estamos sujeitos, e nós temos visto isso de um modo muito mais concreto nesse último ano. O tempo todo, uma doença pode vir, uma doença pode ir e outra chegar, e vidas podem ser ceifadas por conta dessa doença. E a nossa vida, e a vida de tantos podem ser interrompidas de um momento para outro, sem aviso prévio. Mas a vida eterna, a salvação, essa dádiva, meu irmão, minha irmã, esse milagre, ninguém pode tirar de nós. Porque esse milagre, porque essa dádiva,
foi conquistada na cruz, foi conquistada com preço de sangue, foi conquistada por Jesus Cristo, para todos nós. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos aí onde você estiver. Eu quero te convidar a se colocar na presença de Deus que está aqui e que está aí e que está em todo lugar. O Senhor falou conosco nessa noite que Ele pode sim usar situações difíceis em nossas vidas para operar milagres extraordinários. Como povo de Deus, aonde você estiver, é necessário buscar a comunhão com o Senhor. É necessário buscar a edificação, fazer a vontade de Deus. É necessário caminhar, buscar a consolação e o conforto do Espírito Santo. A paz que é concedida por Ele não significa comodidade. Recebemos a paz para sermos também promotores da paz, aonde quer que nós estejamos. O Senhor falou comigo e com você nessa noite que Ele nos conhece pelo nome, que Ele está atento às nossas necessidades. Cada um que está enfermo num leito de hospital nesse momento, o Senhor te conhece pelo nome. O Senhor está atento às suas necessidades. Creia no Senhor. Cada familiar, cada amigo, cada pessoa, cada ser humano que sofre pela perda de alguém, creia, o Senhor sabe o seu nome e o Senhor conhece as suas necessidades. Cada um que sofre porque perdeu o seu emprego, porque perdeu o seu negócio, porque perdeu a esperança, porque perdeu a capacidade de sonhar. Saiba, o Senhor sabe o seu nome e Ele está atento às suas necessidades. Mas o maior de todos os milagres, a maior dádiva que nós podemos desejar e que nós podemos receber do Senhor, é a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação não pode ser negociada. Não permita que nada te afaste do caminho, da verdade e da vida, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, certos que o Senhor nos ouve, certos que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor se preocupa e cuida das nossas necessidades. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero apresentar diante de Ti, Deus, cada enfermo, Deus, cada pessoa que luta, Senhor, pela vida num leito de hospital. Quero apresentar também os seus familiares, Senhor, os seus amigos que sofrem, Deus, sem saber o que vai acontecer, que temem pela vida dos seus queridos. Quero apresentar diante de Ti também, Deus, aqueles que já perderam os seus amigos ou seus entes queridos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo leve toda a consolação e toda a paz que eles necessitam. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão desempregados, que perderam os seus negócios, que não sabem, Senhor, como irão sobreviver. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja sobre eles, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, aqueles que continuam trabalhando, Senhor, na linha de frente, de combate, Senhor, a esse vírus.
que em nome de Cristo Jesus eles sejam fortalecidos e esperançados no Senhor, que sejam usados, ó Deus, como instrumentos teus, na cura, Senhor, dessas pessoas. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero também colocar diante de Ti a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja que nesse momento não vive necessariamente um tempo de paz, porque ela é participante do sofrimento de todos, Senhor. Se um sofre, todo o corpo sofre, ó Deus. Então a Tua igreja está sofrendo com tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas que a Tua igreja, Senhor, não entenda que porque o culto presencial está interrompido ou suspenso, Senhor, que ela deixa de ser igreja. Que as ações da Tua igreja sejam ainda mais dinâmicas, Senhor, no combate às injustiças, no combate, Senhor, às questões sociais. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que faça parte, sim, da Tua igreja, essa política social, essa política que vai ao encontro do outro, que vai ao encontro do necessitado. Essa política, Senhor, que leva a Tua palavra, porque é por meio da Tua palavra que nós recebemos a revelação, que nós precisamos ser transformados e que precisamos ser agentes de transformação nesse mundo. E essa é uma política saudável, não uma política partidária, Senhor. Essa nós não queremos sobre a Tua igreja, essa que traz divisão, Senhor, sobre o Teu corpo, essa nós não queremos. Nós queremos sim, Senhor, como igreja, orar pelos governantes, Senhor. Orar pelas autoridades impostas sobre nós, Senhor. E a nossa oração sobre eles deve ser, Pai, sempre, que eles tenham um encontro contigo, Senhor. Que eles conheçam a verdade que é Jesus Cristo. Que assim como Saulo, eles experimentem uma verdadeira conversão, Senhor. Porque se eles experimentarem essa verdadeira conversão, se assim como Saulo eles tiverem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, eles serão, Deus, governantes segundo o Teu coração e segundo os Teus propósitos. Que a Tua igreja permaneça em unidade, Senhor. Porque somente assim, como diz a Tua palavra, todos conhecerão a Cristo Jesus. Só assim nós poderemos testemunhar, só assim nós poderemos experimentar os Teus milagres, o milagre da conversão, o milagre da salvação. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. É para isso que a Tua igreja existe. Para mais do que pregar, viver a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.